Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É aquele espaço do nosso dia que reservamos para ouvir o que Deus tem para nos falar. 26 de junho de 2020, sexta-feira, 12ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Salmo 27, versículo 8. Oração do dia. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos do 1 ao 12. No 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Puseram-lhe o cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas até o 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite com todos os guerreiros pela porta entre os dois muros, perto do jardim real, se bem que os caldeus cercavam a cidade e seguiram pela estrada que conduz a Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou-o na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Rebla, a presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus, que acompanhava o comandante da guarda, destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade, os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte como vinhateiros e agricultores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 137. Salmo 137. Versículos do 1º ao 2º, o 3º, do 4º ao 5º e o 6º. O refrão, versículo 6a. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Todos, que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas.
que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Repitamos, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo nossas fraquezas, carregou em seu corpo nossas fraquezas. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sê limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à exegese, é uma espécie de homilia de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada. Seja purificado. Mateus capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Santo e puro. Jesus nos faz puros. Nossas imundícies não o afastam de nós, antes ele se move na direção do pecador, pronto a injetar em nós a sua santidade. Quem disse isso foi São João Crisóstomo, que morreu no ano 407. E ele comenta este evangelho. Um leproso se aproxima de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tu podes me purificar. Grandes eram a discrição e a fé daquele que assim se aproximava. Grandes eram a discrição e a fé daquele que assim se aproximava. Ele evitou interromper o discurso de Jesus e não atravessou a multidão que o ouvia, mas esperou o momento oportuno e se avizinhou do Senhor quando ele desceu do monte. Não se dirigiu a ele de maneira banal, mas com grande fervor, caindo de joelhos, como diz outro evangelista, com profunda fé e uma ideia exata a respeito de Cristo.
Ele não diz, se pedes a Deus, nem se rezares, mas se tu queres, podes purificar-me. Ele também não diz, Senhor, purifica-me, mas se entrega a ele por inteiro, deixa-o como Senhor de sua cura e presta homenagem à sua onipotência. Jesus não responde, seja purificado, mas eu quero, seja purificado. Por estas palavras, ele queria fortalecer todo o povo, assim como o leproso, na convicção de que eles tinham de seu poder. Por isso é que ele diz, eu quero. E não se contentou de dizê-lo sem o fazer, mas seguiu-se o ato de imediato. A coisa é executada com espantosa prontidão, mais rápida até do que o Evangelho pode dizer, pois a expressão no mesmo instante é lenta demais para traduzir a rapidez do ato. O Senhor não diz apenas eu quero, seja curado, mas estende a mão e toca o leproso. Isto merece o máximo de nossa atenção, de fato, porque ele o toca com a mão quando bastava querer. É uma pergunta, aliás. De fato, por que ele o toca com a mão quando bastava querer e falar para purificar? Parece-me que ele não tinha outro motivo senão demonstrar que não estava sob a lei, mas acima da lei, e que nada é impuro para aquele que é puro. A mão do Senhor não se tornou impura ao contato com o leproso, ao contrário. O corpo do leproso foi purificado por aquela mão santíssima. É que Cristo veio apenas... Aliás, é que o Cristo não veio apenas para curar os corpos, mas para elevar as almas à santidade e nos ensinar que a única lepra a temer é a do pecado. Nesse tempo de pandemia é bom pensarmos nisso, hein? Após ter curado o corpo do leproso, Jesus lhe ordena que nada diga a ninguém, mas ir mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferenda que Moisés prescrevera para lhe servir de atestado. Jesus o remete à lei, assim fechando a boca de seus adversários. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, meu Deus, purifica-me de meu pecado. Salmo 51, versículo 4. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que estas imagens podem ser utilizadas livremente. Foi Jesus quem mandou, ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então usem livremente para a evangelização. Eu só quero dizer que esse vídeo está postado no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, inclusive com texto, no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. O texto a seguir foi escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, os chamados redentoristas. Ele é um dos redentoristas, padre Evaldo. Sua bênção, padre. 26 de junho é dia de São Vigílio. Vigílio nasceu em Roma e vivia com a família na belíssima região montanhosa trentina. Ele foi consagrado bispo de Trento e tinha autoridade por todo o norte da Itália. Foi o terceiro bispo desta diocese e parte importante desse território ainda não estava evangelizada. Vigílio se engajou de corpo e alma para combater e erradicar o paganismo de sua região. Para auxiliá-lo, recebeu mais 3 sacerdotes missionários, Cisínio, Martiro e Alessandro, todos vindos do Oriente. Assim os trabalhos avançavam, pois percorriam todas as localidades pregando e catequizando a população. Ele se tornou respeitado pelo seu estilo humilde e servil, pelo caráter reto e justo e por sua amizade e caridade sem distinção. Desta forma, Vigílio conseguiu a conversão de muitas aldeias e cidades pagãs. Por outro lado, fez muitos inimigos. Depois de 10 anos de trabalho missionário, uma tragédia ocorreu. Os 3 missionários auxiliares de Vigílio foram mortos e queimados.
Mesmo diante desta fatalidade, Vigílio não mudou o comportamento humildemente, perdoou as pessoas que cometeram as atrocidades e recolheu as relíquias dos mártires missionários, enviando-as para Constantinopla e Milão. Segundo uma antiga tradição, ele teria sido martirizado com coices de cavalo. O bispo Vigílio morreu no dia 26 de junho de 405. Reflexão. O santo de hoje nos inspira a vocação missionária. A igreja é chamada ao serviço da pregação da palavra de Deus. Este é um de seus maiores desafios, levar aos homens e mulheres a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. São Vigílio, de acordo com a mentalidade de sua época, soube levar às nações pagãs a beleza de se ter Cristo como referência em nossa vida. Nos dias de hoje, onde a violência e a injustiça são gritantes, ainda é preciso elevar a voz e proclamar que a paz e a justiça são possíveis e desejáveis para a humanidade. Oração. Querido Deus e Pai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Pela intercessão de São Vigílio, criai em nós o gosto pelo trabalho de evangelização e fazei que nós sejamos verdadeiros apóstolos da boa nova do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Vigílio, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Jesus Cristo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá. Acredite, reze, peça. Se for para o seu bem, Ele proverá. E Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar e vai nos levar para a vida eterna, o paraíso eterno, a felicidade em plenitude para sempre. Para que tenhamos essa graça, cada um deve se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, disse o apóstolo São Paulo. São Paulo, rogai por nós.